Sistemas submarinos que manipulam dióxido de carbono e metano têm aumentado muito de importância. Os sistemas de captura, uso e armazenamento de CO2 no subsolo marinho têm mostrado um grande potencial. No pré-sal, a rejeição de gás natural é requisito técnico para otimizar a produção, sendo também um método bastante eficaz de armazenamento geológico de gases do efeito estufa. Apesar de todos os cuidados, esses sistemas podem estar sujeitos a vazamentos. Esses vazamentos submarinos podem ter consequências ambientais e econômicas significativas. Sensores para garantir a operação segura e eficaz desses sistemas submarinos, detectando quaisquer vazamentos ou anomalias, são fundamentais. O objetivo desse projeto é desenvolver sensores capazes de identificar vazamentos de CO2 e metano no ambiente submarino, em águas ultraprofundas, notadamente nos cenários do pré-sal. Durante o desenvolvimento dos sensores, serão realizados testes de laboratório e de campo, com o objetivo não só de avaliar o desempenho desses sensores, mas também conhecer melhor o comportamento desses vazamentos em águas profundas, acima de 200 bar de pressão hidrostática. Vários esforços para o desenvolvimento e teste de sistemas para a detecção de vazamento de CO2 e metano no ambiente marinho vêm sendo realizados. Porém, esses esforços visam condições operacionais diferentes do pré-sal e de águas ultraprofundas. Os reservatórios do pré-sal têm grandes quantidades de gás natural associado, possuem uma elevada RGO, razão gás-óleo, e grande quantidade de CO2 na sua composição. Para diminuir a emissão de carbono, todas as plataformas do pré-sal incorporam a rejeição de CO2. Esse programa de captura de carbono, CCUS, é o maior do mundo em operação. Até 2025, deve ser rejeitado o volume acumulado de 80 milhões de toneladas de CO2. É também pioneiro em águas ultraprofundas. A operação em altas profundidades traz particularidades para a monitoração dos vazamentos de CO2 e metano. Os sistemas de produção, que incluem os sistemas de rejeição de gás e CO2, são instalações complexas e, apesar dos cuidados de projetos e operacionais, podem estar sujeitos a vazamentos em diversos pontos nas diversas fases de vida do campo. Essa infraestrutura envolve dutos, equipamentos e poços que podem apresentar problemas de estanqueidade. Além dessas possíveis falhas na infraestrutura, podem ocorrer exudações de gases provocadas, por exemplo, por fraturas nas rochas selantes. Os sensores de vazamento de CO2 e metano podem ser instalados permanentemente no fundo do oceano para monitorar pontos ou áreas específicas, ou podem ser conduzidos por ROVs ou AUVs para inspecionar variados pontos ou áreas de interesse. Podem ser integrados a sistemas de controle e monitoração submarinos interligados por cabos às plataformas de produção, ou podem estar instalados autonomamente com fontes de energia dedicadas e com comunicação por modems hidroacústicos. Considerando a relevância de todos esses cenários de aplicação, esse projeto, além de desenvolver e testar o elemento sensor, irá desenvolver interfaces eletrônicas e mecânicas padrão para viabilizar e facilitar sua futura aplicação nesses diversos cenários. A espectroscopia de absorção na região do infravermelho próximo, NIR, se estende desde 800 nanômetro a 2500 nanômetro. Nesta região, podemos observar harmônicos das vibrações moleculares que ocorrem no infravermelho. Esta técnica é muito adequada para a detecção de analitos em meios variados, devido à sua alta sensibilidade espectral, alta seletividade, alta relação sinal-ruído e simplicidade de amostragem. Os espectros de absorção do metano e do CO2 na região do NIR apresentam ausência de interferência entre eles. Vale mencionar que outras janelas de análise também podem ocorrer na região do NIR e que estão livres da interferência da água. A tecnologia NIR apresenta um grande potencial para atender às demandas para os sensores de CO2 e metano, operando em águas profundas. Os sensores NIR e VIS
serão encapsulados em um vaso resistente a profundidade de até 3.500 metros, conforme o esquema acima. O conjunto de sensores NIR e VIS, NR e VIS, terá janelas de safira pelas quais as emissões de NIR e iluminação para o espectro visível serão fornecidas no meio externo, como também através das quais os sinais NIR e VIS do meio externo chegarão aos sensores NIR e VIS. No interior do vaso estão presentes sistemas eletrônicos que farão o condicionamento e conversão AD dos sinais dos sensores, o processamento e armazenamento digital dos dados adquiridos. A detecção de CO2 e CH4 através do sensor VIS será feita por sensores ópticos configurados de forma matricial, gerando uma imagem. Técnicas de processamento de imagem serão utilizadas para detectar e quantificar os gases de interesse. O processo fundamental nesse caso será a segmentação da imagem em regiões de interesse, seguida de uma rotulagem de cada região, associando-a a um conteúdo específico: água, fundo, gás 1, gás 2, etc. A detecção de CO2 de CH4 através do sensor VIS será feita por sensores ópticos configurados de forma matricial, gerando uma imagem. Técnicas de processamento de imagem serão utilizadas para detectar e quantificar os gases de interesse. O processo fundamental neste caso será a apresentação da imagem em regiões de interesse, seguida de uma rotulagem de cada região, associando-a a um conteúdo específico. Ora, água, fundo, gás 1, gás 2, etc. Serão realizados testes em laboratório e testes de campo. Os testes de laboratório deverão expor os sensores desenvolvidos a ambiente controlado e avaliar seu desempenho para detectar vazamentos de CO2 e metano. Como o efeito da pressão é relevante no desempenho dos sensores, deverão ser realizados testes em câmara hiperbárica. Deverão ser realizados testes hiperbáricos injetando vazões conhecidas de CO2 ou metano e ou colocando um volume conhecido de CO2 ou metano junto ao sensor. Deve-se buscar realizar testes em diversas pressões até o limite de 3.000 metros. Existem limitações para um teste de laboratório quando se trata de representar totalmente um ambiente submarino. É fundamental a realização de testes de campo para uma avaliação do limiar de detecção de vazamentos em ambientes representativos. Para realizar testes em condições de campo, será utilizado um simulador de vazamento capaz de gerar um vazamento controlado de CO2 ou metano. Esse simulador poderá ser transportado por um ROV ou Work Class. Com o simulador no leito marinho, poderá ser avaliado o limiar de detecção em função da distância da fonte e do sensor NIR, simulando as condições reais de vazamento. Será possível também avaliar a distância de detecção de vazamentos por imagem na região visível, VIS, câmera CCD. Como os ROVs comerciais usualmente possuem sonares para localização de equipamentos fora da área de alcance das câmeras CCD, será também possível avaliar a distância máxima para a localização de vazamentos utilizando esses sonares. Para um desafio tão relevante, contamos com uma equipe com grande experiência e conhecimento nas especialidades chaves. Utilizamos processos de desenvolvimento robusto. E todo o nosso desenvolvimento é baseado em alternativas com risco tecnológico baixo. Os testes de laboratório e de campo irão gerar conhecimento para futuros trabalhos. Obrigado.